A carta é um pouco longa, mas nós não tomamos uma decisão que precisamos ler aqui, por vários motivos. Primeiro, porque essa carta aqui, conforme nosso companheiro Jair falou, ela em grande parte é um projeto de governo que os movimentos sociais de Minas Gerais, do campo e da cidade, estão apresentando para todos os candidatos e candidatas a governo de Minas. E cada palavra, cada afirmação que está aqui nessa carta foi pensado em várias reuniões, é fruto da experiência e da sabedoria de luta dos movimentos sociais. Carta dos movimentos sociais de Minas Gerais por vida digna no campo e na cidade. Reivindicações para os candidatos e candidatas ao governo do estado de Minas Gerais em 2022. Segundo pesquisa da Fundação João Pinheiro, baseada em dados do censo de 2010, o déficit de moradias em Minas Gerais é de 557 mil casas. Significa que, naquele ano, esse era o número aproximado de famílias que viviam em situação precária de habitação no estado de Minas Gerais. No entanto, nós, movimentos sociais com atuação na pauta do direito à moradia digna, estimamos que o déficit habitacional em Minas Gerais ultrapassa mais de 700 mil moradias, sendo 100 mil faltando na capital Belo Horizonte, 150 mil casas faltando na região metropolitana de Belo Horizonte e outras 450 mil casas em falta no interior do estado de Minas Gerais. De outro lado, cruzando dados do censo de 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com a pesquisa nacional por amostra de domicílio, constata-se que há em Minas Gerais 689 mil imóveis vagos, ociosos, sem cumprir sua função social. São ao menos 190 mil domicílios vagos apenas na região metropolitana de Belo Horizonte e 64 mil imóveis vagos na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte. É muita gente sem casa e muita casa sem gente. Especulação imobiliária e violação do direito humano de morar dignamente. O governo do estado de Minas Gerais possui inúmeros imóveis vagos, não afetados a uma finalidade, mas ao invés de promover uma política habitacional efetiva, o governo Zema tem entregado os imóveis da Companhia de Habitação de Minas Gerais, a Coab-MG, ao mercado imobiliário, colocando em um fundo de investimento imobiliário 2.100 imóveis com mais de 1,5 milhão de metros quadrados, ao valor aproximadamente de 350 milhões. Outro exemplo é a Lei Estadual 23.802 de 2021, de autoria do governador Romeu Zema, que autorizou o Poder Executivo e o Departamento de Estradas e Rodagem, DERMG, a vender para iniciativa privada 74 imóveis que totalizam mais de 4,635 milhão de metros quadrados. Cadê a responsabilidade do governo de Minas Gerais com as famílias pobres mineiras? Não bastasse a ausência de políticas públicas de provisão de moradia adequada, o que se tem visto é despejo. Política de remoção forçada e violenta do povo que ocupa terras ociosas para construir suas comunidades. Dados da campanha Despejo Zero demonstram que mesmo com a pandemia de Covid-19, mais de 125.684 pessoas foram despejadas no Brasil. Outras 569.540 pessoas encontram-se ameaçadas de despejo forçado. Em Minas Gerais, 2.306 famílias estão ameaçadas de despejo durante a pandemia e 1.141 foram despejadas. As pessoas em situação de rua alcançam a marca de 260 mil no Brasil, sendo 31.200 em Minas Gerais e estima-se 15 mil em Belo Horizonte, sendo que os despejos forçados podem agravar ainda mais esse cenário. O crescimento vertiginoso da população em situação de rua em todo o território nacional e no estado de Minas Gerais reflete diferentes realidades de pessoas que perderam empregos
e, consequentemente, a condição de manter um local digno de moradia, tanto para si como para sua família. Essas pessoas se encontram vivendo em situação de rua e não encontram uma política ou políticas capazes de promover a saída das ruas. Vivem na extrema pobreza, estão excluídos do mercado de trabalho, não acessam a rede de educação básica, não acessam água de forma regular e, com o agravamento das crises econômica e social somadas aos efeitos da pandemia, já é possível notar o retorno da fome entre este povo. Foi eleito em 2018, afirmando em seu programa que ocupação é crime, e que famílias em estado de necessidade deveriam ser criminalizadas, devendo-se usar a força policial de repressão para coibi-las. Mas o povo segue resistindo, ocupando, construindo e consolidando seus lares e seus sonhos de luta coletiva. Só no estado de Minas Gerais, nos últimos 13 anos, as ocupações asseguraram o direito à moradia para mais de 70 mil famílias, pela luta direta, número superior à política pública praticamente inexistentes nos últimos anos. Em 2022, pesquisa desenvolvida pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Rede Pensan, como parte do projeto Vigissan, mostra que a insegurança alimentar se tornou uma das mais presentes entre as famílias brasileiras. O número de domicílios com moradores passando fome hoje no Brasil corresponde a 33,1 milhão de pessoas. A continuidade do desmonte de políticas públicas, o agravamento da crise econômica, o aumento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia da Covid-19 mantiveram mais da metade, 58,7% da população brasileira em insegurança alimentar nos mais variáveis níveis de gravidade. Neste ano, em abril de 2022, verifica-se que há em Minas Gerais 3.481.701 pessoas em situação de extrema pobreza, famílias que com renda mensal de até R$ 105 per capita, e 939.297 famílias em situação de pobreza, famílias com renda mensal de até R$ 210 per capita, resultante de um projeto político orquestrado pelo governo federal e estadual, Bolsonaro e Zema, de desfinanciamento, subfinanciamento e desmonte de políticas públicas de proteção social. O desemprego no país atinge a marca de 12 milhões de pessoas e a inflação está disparada, corroendo o poder de compra das famílias. Outro dado é que 70% das famílias ganham até 2 salários mínimos, ou seja, sobra mês no fim do salário. O salário acaba antes mesmo que as famílias consigam comprar e pagar o básico, como cesta básica, roupa e aluguel. Só a cesta básica consome 56% do salário mínimo. Aliado a esse cenário de barbárie que atinge os territórios em Minas Gerais, o governador Zema possui uma lógica de operação de licenciamentos a priori, presumindo a inocência por parte dos agentes econômicos que favorecem negócios privados, devastam o meio ambiente, consubstanciando um modelo de mineração atrelado ao capitalismo neoliberal e ao neoextrativismo, radicado em estratégias corporativas das empresas para a maximização dos lucros com a venda de commodities minerais. Produto dessa lógica dependente é a proposta de implementação do Rodanel, na prática um rodominério, uma parceria público-privada que consiste na construção de uma rodovia privada com pedágio mais caro do país, com capacidade para trânsito de veículos pesados com carga de minério, rasgando brutalmente 13 cidades e municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. O traçado do Rodanel atinge cerca de 15 mil moradias, equipamentos públicos como escolas, áreas de proteção ambiental, nascentes, áreas verdes, territórios de comunidades quilombolas, da agricultura familiar,
sítios históricos, sítios arqueológicos, igrejas, ocupações urbanas. Trata-se de um projeto que ignora a complexidade de diversos territórios populares e ancestrais. Suas memórias e práticas de cuidado violam o direito ao meio ambiente equilibrado dessas comunidades, gerando uma grave crise hídrica, ambiental e social, além de atingir a população periurbana e urbana da região metropolitana de Belo Horizonte, e que são hoje as responsáveis pela preservação do meio ambiente. Considerando todo esse cenário, os movimentos sociais que assinam essa carta aberta aos candidatos e candidatas ao governo do Estado de Minas Gerais, propondo a seguinte pauta de reivindicação que visa garantir a dignidade para o povo mineiro, colocando o Estado e seu aparato para a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade e ao meio ambiente equilibrado. São esses os pontos que reivindicamos. 1. Política de despejo zero no Estado de Minas Gerais pela vida no campo e na cidade, obstando-se ações militarizadas de gestão de conflitos fundiários, a fim de evitar e reparar a lesão ao direito fundamental à vida, a dignidade de pessoa humana, ao objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade justa e solidária, e o direito fundamental à moradia. 2. O fortalecimento da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos socioambientais e fundiários, com membros efetivos dos movimentos sociais e de assessoria técnicas, com recursos próprios e suficientes destinados à política de mediação de conflitos fundiários nos aspectos orçamentários de pessoal qualificado, de materiais adequados e bens, inclusive imóveis de banco de terras públicas desafetadas que subsidiem os trabalhos e possibilitem a apresentação de soluções concretas de garantia do direito à moradia adequada e o direito à terra, priorizando a permanência das comunidades e que articule com as prefeituras soluções pela aplicação dos instrumentos de política urbana, acesso à terra e de regularização fundiária, como forma de garantir o acesso à terra e o direito à moradia e a função social da propriedade na mediação e resolução do conflito. 3. Abertura das terras do Estado, não para a especulação, mas para o povo mineiro. Destinação das terras públicas do Estado ociosas para a provisão habitacional com suporte material e de pessoal do Estado, especialmente para os movimentos organizados de luta por moradia e processo de autogestão, com assistências e assessorias técnicas que acompanham a luta dos movimentos sociais, como é o caso das universidades. 4. Articulação e incentivo para que as prefeituras promovam a aplicação dos instrumentos de política urbana, como parcelamento, edificação e utilização compulsórios, desapropriação, sanção e arrecadação de bens de imóveis abandonados por meio de apoio técnico, aporte de recursos para a construção de moradias populares e o condicionamento para acesso a recursos de transferência voluntária do Estado, entre outras medidas. 5. Fortalecimento das políticas de caráter social da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e outras companhias de água e esgoto que atendem o Estado de Minas Gerais, da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, de maneira que se priorize a dignidade da pessoa humana no que toca ao acesso regular à água, luz e esgotamento sanitário, com instalação e oferta de serviços, independentemente de conflito em torno da propriedade da terra, bastando sua posse para que as famílias sem terra e sem casa tenham direito de acesso à água e energia como bens comuns fundamentais. No caso da CEMIG, que haja tratamento condigno ao direito à moradia para as 500 mil famílias que estão debaixo de torres de transmissão de energia desta companhia. Realização de uma política habitacional pela Coab de Minas Gerais e pelo Fundo Estado de Habitação, que prioriza uma política pública afetiva de provisão habitacional para famílias que compõem o Gente, eu não estou nervosa.
déficit habitacional e que ganham até 3 salários mínimos, aquisição de materiais de construções para autogestão de movimentação social, produção de lotes urbanizados da Coab para habitações de interesses sociais, aquisições de terrenos para implantações de projetos habitacionais, desenvolvimento de programas habitacionais integrados que compreendam a construção de unidades habitacionais, o provimento de infraestrutura, a instalações de equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento comunitário. 7. Desmilitarização da gestação de conflitos fundários e descriminalização das ocupações de terrenos ociosos, buscando-se, como sempre, o estabelecimento de processos de negociações que envolvam as partes afetivas pelo conflito, instituições e órgãos públicos e entidades de sociedade civil vinculadas à luta pela terra, buscando-se a garantia do direito e da moradia digna e adequada e impedindo violentação de direitos humanos. Trata-se de uma política de prevenção e mediação de conflitos fundiários que seja intersetorial. Isso, não estou nervosa, misericórdia. Não concentrando-se a atuação em comunidades pela repressão perpetrada pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, cabe à PM de Minas Gerais, em caso da ocupação do Terra Nossa, registrar o boletim de ocorrência e aguardar que o Poder Judicial defina sobre o possível a posse do imóvel. Maior controle do Estado e da sociedade civil nos processos de licenciamento, fortalecendo uma política de garantias e respeito aos direitos dos atingidos por projetos público-privados e empreendimentos extrativistas, estabelecendo-se a observância da consulta prévia, livre, informada e de boa fé, e negociações coletivas. 9. Criação de uma política estadual para tratamento das moradias em áreas de risco, que envolva a prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil e inserção de famílias atingidas por eventos naturais que gerem um desabrigamento em programas de habitação de interesse social específicos. 10. O arquivamento do megaprojeto do Rodoanel Rodominério e propomos, primeiro, uma mobilidade urbana construída sobre trilhos, estrada de ferro e metrô, e com transporte rodoviário e cicloviário de qualidade. Segunda proposta, a reativação da malha ferroviária da região metropolitana, que hoje só serve para carregar o minério da Vale, mas que um dia já transportou as pessoas, e sua adequação às atuais necessidades de mobilidade urbana. Terceira proposta, a ampliação do metrô de Belo Horizonte, atingindo toda a região metropolitana, a qual, tendo uma população de quase 6 milhões de habitantes, deveria oferecer 66 estações de embarque e desembarque, mas que tem apenas 19 estações, um déficit de 47 terminais do metrô. Quarta proposta, propomos a revitalização do atual anel rodoviário. Quinta proposta, a retomada de um plano diretor de desenvolvimento integrado, a exemplo do PDDI de 2010, que reuniu em sua elaboração e aprovação milhares de participantes e 600 entidades da sociedade civil, construindo propostas
de desenvolvimento sustentável, integrador e participativo para a Grande Belo Horizonte. Sexta proposta: anulação do processo de licitação do projeto do Rodoanel. Exigimos, por não ter seguido os ritos legais e éticos de transparência em termos da participação popular. Sétima proposta: o respeito à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, da ONU, que garante os direitos das comunidades tradicionais. Assinam esta carta aberta aos candidatos e candidatas ao governo de Minas Gerais em 2022. Brigadas Populares, Comissão Pastoral da Terra, Movimento de Libertação Popular, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas MLB, Movimento de Luta Popular, Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Movimento Nacional de Luta por Moradia, Movimento de Organização de Base MOB, Movimento Serra Sempre Viva e CEDEFs, Centro de Documentação Eloy Ferreira, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Pastoral de Rua, Associação Pro Moradia, A Vitória é Certa, a Promovicer, Associação Morada de Belo Horizonte, Minas Gerais, Pastoral Metropolitana do Sem Casa, Núcleo do Sem Casa Santíssima Trindade, Centro Comunitário Pro Construção e Desenvolvimento do Taquaril, Núcleo Habitacional São Pedro, Comunidade de Moradores em Áreas de Risco do Anel Rodoviário, SEMAR, Associação Habitacional Nicanor dos Santos de Luta pela Moradia, e assina também essa carta aberta aos candidatos, Associação Nacional, Associação Habitacional do bairro Vila Clores e adjacências, Belo Horizonte, 13 de setembro de 2022. Esperamos que os candidatos e candidatas ao governo do Estado de Minas Gerais se posicionem publicamente sobre as reivindicações desta carta aberta, quais aceitam registrar em cartório ou divulgar em vídeo, se comprometendo com o teor desta carta. Obrigado pela atenção.